Você já conhece a Feira Agroecológica que acontece na Faculdade de Saúde Pública da USP? Periodicamente, uma variedade de produtos in natura e artesanais são expostos nos espaços próximos ao jardim e ao estacionamento. A entrada, claro, é gratuita. Mas você deve estar se perguntando, o que tem a ver uma feira num espaço acadêmico? É isso mesmo. A equipe do Núcleo de Pesquisa e Extensão Ciência, Cultura e Comida, mais conhecido como ECO, resolveu colocar na prática o que tem ensinado aos alunos da FSP e também ao público que participa das muitas oficinas de culinária promovidas pelo Laboratório e Cozinha Didática de Procedimento e Técnica Culinária Aplicada à Nutrição, aqui da faculdade. A ideia é trazer ao público que frequenta a FSP a oportunidade de provar diferentes alimentos e valorizar os produtos únicos dos fornecedores agroecológicos e empreendedores artesanais. Tivemos no dia 5 de setembro a 7ª edição da Feira Agroecológica da equipe ECO, mas o conceito dessa feira vai muito além de um espaço para comprar alimentos agroecológicos, como você vai poder conferir nesta entrevista. Para explicar mais sobre a Feira Agroecológica e o trabalho da equipe ECO, convidamos a doutoranda pela FSP-USP, Bruna Delgado Aride, que desenvolve o projeto de inclusão dos alimentos agroecológicos na Universidade de São Paulo e coordena o eixo de pesquisa Sistemas e Ambientes Alimentares na ECO. Também participa da conversa nutricionista e pesquisadora da ECO, Verusca Davi Barrios. Ouça agora a entrevista realizada pelo estagiário Guilherme Drummond. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Eu sou a Bruna, sou nutricionista, formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Hoje, em conjunto com a Verusca, a gente participa da equipe ECO, que é Estudos em Ciência, Cultura e Comida. E aí a gente está promovendo essa pesquisa voltada para a feira agroecológica e pautada numa alimentação saudável e sustentável. A feira foi criada, a primeira edição dela foi em outubro do ano passado. Na verdade, a gente teve essa ideia de promover uma feira em uma visita técnica que a gente desenvolveu junto com a professora Elizabeth Slater. A gente foi fazer uma visita num produtor e acabou se questionando o porquê que isso não existia dentro da universidade, por que essa temática de alimentação saudável e sustentável que a gente aborda tanto dentro da grade curricular de nutrição não era desenvolvida na prática dentro da faculdade. E aí, por isso, surgiu essa ideia de promover a feira agroecológica, que tem como objetivo principal aproximar os agricultores de base agroecológica com o consumidor final. Eu vou só trazer um panorama, aí a Vê complementa, porque ela, junto comigo, a gente idealizou desde a primeira feira. Então, a gente começou em outubro do ano passado, foi a primeira edição, junto com o Dia Mundial da Alimentação. Então, a gente foi convidado, de acordo com a equipe responsável do DMA, para fazer essa feira agroecológica. Como o projeto da Verusca já estava em desenvolvimento, né, o doutorado dela já estava em desenvolvimento, a gente tinha o contato de alguns agricultores que poderiam participar dessa feira. Então, a gente fez visita técnica nesses produtores, conversou, fez reuniões, roda de conversa, tudo para sensibilizar esses produtores da importância de estarem presentes numa feira agroecológica, e incentivar que eles fossem e participassem dessa primeira edição e de várias outras. Então, a gente começou com um total de 8 fornecedores na primeira feira e conseguiu manter esse número nessas 4 feiras que já aconteceram. A nossa ideia é aumentar, né? Então, a gente começou com esses 8, foi aumentando o nosso leque de opções. Claro que tem que ver a disponibilidade deles de participarem, por isso que a gente cria um grande leque de opções para eles terem datas disponíveis. Tem a questão da produção dos alimentos, então não é igual à produção convencional, né? De ter todos os alimentos disponíveis, todas as épocas do ano. Então, a gente foi conversando
sobre essa participação e sensibilizando eles nessa parceria com a Faculdade de Saúde Pública. Hoje a gente pretende aumentar a rede. Como a Bruna mencionou, a feira é uma estratégia de aproximação da academia à produção sustentável, saudável e socialmente justa de alimentos. Mas quais outras atividades ou ferramentas são utilizadas para viabilizar a agricultura familiar em outros ambientes? Como, por exemplo, creches, escolas e hospitais? De que forma isso é feito? Quem nos conta é a Verusca. Sou a Verusca, muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês. Também sou membro da equipe ECO e doutoranda da universidade. E isso que a Bruna falou no começo, esse desejo de aproximação, ele movimentou muitos caminhos, né, dentro do nosso cenário ali. Então, a gente tanto conseguiu promover a feira, como a Bruna colocou bem, como também estimulou a trazer essa compra para dentro de alguns ambientes. Então, você citou alguns ambientes aí, creches, escolas, hospitais, vou falar um pouquinho deles, mas a gente começou olhando para dentro mesmo da nossa casa, que seria a graduação de nutrição. Então, ali na graduação de nutrição, os alunos de nutrição, eles têm momentos onde eles fazem aulas práticas, né, cozinham, aprendem técnicas culinárias e tudo mais. Então, a gente começou nesse ambiente também a trazer a compra dos alimentos agroecológicos, trazendo desses produtores de familiares, esses alimentos para dentro da universidade. Então, a gente compra também deles para poder fazer as aulas práticas ali dentro da universidade. Então, esse foi um primeiro movimento que a feira trouxe para a gente também como exercício. E aí, dentro dos projetos de pesquisa, e que também está dentro do Grupo ECO, a gente começa a fomentar, então, olhar para esse estímulo dentro de alguns ambientes. Então, o hospitalar, por exemplo, é um deles, onde a gente fortemente tem um projeto já em andamento há 2 anos, estimulando a compra de alimentos agroecológicos para fazer parte da dieta desse paciente que está lá no hospital, né? Então, esse projeto, ele hoje é uma parceria da Faculdade de Saúde Pública com a Prefeitura do município de São Caetano do Sul, onde a gente coloca, onde o município que produz a refeição para os pacientes que estão ali no seu hospital, começa, então, a olhar para essas oportunidades de estreitar essa distância entre o produtor agroecológico, que produz ali um alimento sustentável, e a compra para colocar na dieta hospitalar. Do mesmo modo, a gente tem projetos que estimulam isso em restaurantes e que vai estimular isso em restaurantes universitários, na alimentação escolar, muito fortemente, hoje já é até mais presente. Então, acho que essa conexão através da feira, que se iniciou ali na feira, ela vai propiciando a gente abrir o olhar mesmo. Quem compra alimento, se conhece quem produz, fica muito mais fácil de colocar isso em prática dentro do seu serviço de alimentação, né, de onde ali do restaurante, ou do hospital, ou da creche. Então, hoje a gente já tem estruturado no grupo de pesquisa projetos muito bem consolidados aí em andamento, e o que a gente quer é estimular cada vez mais, ampliar mais esses ambientes, né? O Grupo ECO também está empenhado em criar protocolos que viabilizem ou que facilitem a compra desses produtos pelos restaurantes institucionais ou em chamadas públicas, por exemplo. Mas o que são e como esses protocolos podem facilitar a aquisição de produtos agroecológicos? Será que esses protocolos são mesmo necessários? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente se questionou muito também da importância desse protocolo desde o início das nossas pesquisas. Então, desde que a Verusca entrou no mestrado, agora no doutorado, eu estando no doutorado, a gente teve contato com várias nutricionistas de diferentes áreas e vários funcionários da parte de compras, né, de aquisição de alimentos, também de diferentes cenários. Então, pensando tanto hospitalar,
escolar, tanto dentro da Faculdade de Saúde Pública, e a gente percebeu que existe uma limitação no entendimento de como é feita essa compra de base agroecológica. Então, a gente sabe, por exemplo, que o meio de licitação, né, de compra pública requer o preço mais barato dos alimentos. Então, dentro de um processo, a gente compra o mais barato. Pensando no alimento agroecológico, a gente tem políticas hoje que garantem e asseguram a gente na compra do alimento agroecológico, mesmo que esse não seja o mais barato dentro da comparação do mercado. Então, por que isso é importante? Porque é difícil comparar um alimento convencional de um alimento agroecológico, tendo em vista só o preço, né? Então, eu tenho que considerar todo o processo de produção, tudo que envolve o agricultor, o sustento da família daquele agricultor. Então, tem vários aspectos que, às vezes, só a licitação, só o preço, a gente não consegue entender e não consegue fazer a compra dos alimentos agroecológicos. Então, a gente entendeu que esse protocolo seria fundamental como um instrumento para facilitar tanto nutricionistas durante o planejamento do cardápio, quanto a equipe de compras para aquisição desses produtos. E aí, a nossa ideia é, a partir de conversas, reuniões também de sensibilização, a gente mostrar a facilidade que é o processo, por exemplo, da chamada pública para garantir uma alimentação agroecológica nas instituições. Então, a gente promovendo e incentivando que as instituições façam a chamada pública ou utilizem as políticas públicas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tendo esses recursos políticos, a gente consiga implementar uma compra da agricultura familiar ou uma compra orgânica dentro das instituições. Então, esse protocolo visa estabelecer esse método de compra e facilitar o processo para diferentes instituições. Quando falamos de agricultura familiar, pensamos quase que imediatamente em produtos sem defensivos agrícolas. Mas será que toda agricultura familiar é livre mesmo de agrotóxicos? Verusca nos responde. Então, essa pergunta também é bem interessante, porque quando a gente começa a falar de uma compra sustentável, de tentar mudar a forma como as pessoas compram alimentos, sempre vem essa questão de orgânico, não orgânico, usa agrotóxico, não usa, agricultura familiar é a mesma coisa e tudo mais. Então, é bem importante a gente balizar essa informação. Toda a agricultura familiar, ela não necessariamente é feita através de uma produção agroecológica, uma produção sem agrotóxico, não necessariamente. Mas o que a gente, o que dita, né, para quem vai comprar, para quem vai se aproximar desse tipo de alimento, é justamente a base de produção. Então, essa produção dessa família, desse grupo, desse coletivo, dessa cooperativa, ela é uma produção agroecológica? Então, se ela é uma produção agroecológica, de base agroecológica, obrigatoriamente a gente está falando de um alimento que é produzido sem agrotóxico, com cuidados ao sistema ambiental ali, ao ecossistema daquela região, que se cuida não só do solo, mas também da água, né, da forma como trata os animais, ou como lida com as doenças relacionadas ali, tanto das plantas quanto dos animais. Então, a base agroecológica, a produção agroecológica, ela, por si só, ela já nos diz que ela é orgânica. Agora, um alimento ser orgânico, quando eu verbalizo, vendo um alimento orgânico, obrigatoriamente quer dizer que aquele alimento passou por uma certificação e ganhou um selo de orgânico, né? Então, a gente tem certificadoras no Brasil que vendem esse selo e que garante para quem está comprando que só por ter aquele selo já me garante que ele é sem agrotóxico, que ele é orgânico. Então, o produtor familiar, ele pode tanto ter uma produção de base agroecológica e não tem um selo de orgânico, mas ele sim produz esse alimento de forma sustentável,
Não. Então, ele usa defensivo, usa agrotóxico, usa produto químico e ele é um agricultor familiar. Então, é muito importante a gente ter essa conexão, por isso que a feira agroecológica ela tem esse objetivo principal, de a gente conectar quem consome, quem produz, quem consome, para a gente conhecer de fato aquele produtor, saber mais dele, de como ele produz, e aí ter certeza de que eu estou consumindo um alimento que é sem agrotóxico, que é sustentável, né, e que vai, tanto, garantir saúde para o planeta e para quem consome. Então, tem essa diferença. Então, não necessariamente a agricultura familiar é livre de agrotóxicos. Vale a pena dizer que muitos produtores familiares convencionais passam a utilizar agrotóxicos sem consultar as pequenas letras dos rótulos, levando em consideração apenas as recomendações dos fabricantes. Em sua pesquisa, Verusca viu um alerta nesse processo, quando encontrou pequenos produtores que utilizam agrotóxicos nas hortaliças que vendem, porém, eles não consomem essas hortaliças, pois sabem dos malefícios causados pelos insumos utilizados. Não, com certeza, isso que você falou é uma verdade. Tanto quem produz se corre esse risco de saúde, né? E é muito comum também, quando a gente faz visitas, vai conhecer lugares que não são agroecológicos, que têm uma produção convencional, que a gente chama, de aquela família, ela não consome aquele alimento, né? Então, é muito comum o produtor produz as hortaliças com agrotóxico para vender, mas ele não dá para a família dele aquilo ali, porque ele sabe o mal que faz. Então é triste, né? Assim, a gente vê muito esse cenário, e isso vai despertando na própria família, assim, nossa, eu acho que a gente precisa mudar, né? Então, a gente tem muito hoje produtores que estão em transição agroecológica. O que que é isso? Ele ainda tem um manejo, uma produção que usa determinados defensivos agrotóxicos, mas que ele está fazendo uma transição para aprender a produzir sem o agrotóxico, porque é um aprendizado totalmente diferente. Então, sem dúvida. Estamos falando muito sobre agroecologia ao longo deste episódio, mas por que ela vem ganhando cada vez mais importância no mundo? É o que a Bruna nos conta. Particularmente, eu acho que a agroecologia deveria ter ganhado espaço muito antes, para a gente não chegar no ponto que a gente chegou hoje, né, que a gente está vivendo. Então, primeiro a gente tem que trabalhar muito a questão das mudanças climáticas, que acontecem, então, cada vez mais intensas, e o modelo de produção que a gente tem hoje, né, de alimentos, eles colaboram muito para a emissão de gases poluentes. Então, o impacto que a gente gerou e ainda gera na natureza é algo que muitas vezes é irreversível e a gente está sofrendo as consequências. Então, pensar no modelo de produção agroecológico, né, que pensa na sustentabilidade, hoje, no cenário atual que a gente está, é fundamental. Além das mudanças climáticas, a gente pensa no cenário também da segurança alimentar, né? Então, a gente enfrenta também situações de fome e pobreza muito extremas em várias regiões do mundo, e reforço que aqui no Brasil também, então, o cenário de fome é crescente aqui no Brasil. A gente retorna para o mapa da fome depois de ter saído dele, a gente retornou nos últimos anos, e isso gera um impacto muito negativo no ponto de vista da segurança alimentar, né? Então, as pessoas não têm acesso aos alimentos. E eu gosto de pensar na ideia de que, por mais que a gente promova, né, uma alimentação saudável e sustentável, a gente tem que se perguntar o quanto isso vai impactar as pessoas que estão sem comida, né? Então, a gente incentiva e reforça sempre uma alimentação orgânica, de base agroecológica, que respeita a natureza e o meio ambiente, mas como eu penso naquele indivíduo que não tem o que comer, pensando nesse cenário diverso que a gente está vivendo hoje, né? Então, isso é um ponto bastante importante de trazer como debate, como um ponto-chave na discussão da agroecologia, que acho que a gente tem que ter essas ressalvas,
Mas no cenário da universidade, né, nos ambientes de trabalho que a gente está atuando hoje, a prática da alimentação saudável e sustentável, ela é necessária e a gente criou esse projeto apenas para viabilizar essa prática, né? Então, por exemplo, dentro dos hospitais, a gente tem que ter cuidado com a alimentação, pensando que o indivíduo está vulnerável, né, por uma situação de doença. Dentro da universidade, são pessoas que estão num centro de conhecimento, então precisam de questões nutricionais adequadas para aprendizado. Então, tem vários aspectos que a gente tem que entender para viabilizar essa implementação de uma alimentação adequada e saudável, pensando na agroecologia. Então, acho que muito do que vem, né, sobre essa crescente da temática, né, por que está tão na moda a agroecologia, parte disso é o que a gente está vivendo na pele hoje, então as questões climáticas e de insegurança alimentar muito forte, e eu gosto de pensar que a gente literalmente está aprendendo a como mudar esse sistema de produção. Então, percebemos que o sistema que a gente tem não está funcionando, está afetando tanto os indivíduos quanto o planeta, e a gente precisa de uma solução urgente. Então, essa mudança de pensamento trouxe muito em pauta a questão da agroecologia, da sustentabilidade e da saudabilidade, por isso que é uma temática que é muito abordada agora, nos dias atuais. Em termos de mercado, as pesquisadoras trazem algumas estimativas da participação dos produtos agroecológicos no consumo total de alimentos. Elas comentam alguns números que impressionam e mostram a força desse mercado para a saúde planetária, tanto do Brasil como do mundo. Ouça! Muito bom. Achei interessante essa pergunta, porque ela já entrou na nossa vibe de produtos agroecológicos, né? Então, se a gente fala produtos orgânicos, a gente fica restrito àqueles produtos que têm o selo da certificadora que eu comentei agora há pouco. Então, quando a gente amplia a nossa fala para, eu vou começar a consumir alimentos agroecológicos. Então, eu não fico só nesses orgânicos que têm o selo, eu amplio as possibilidades. Então, isso já é uma boa dica também para a gente aumentar esse consumo, né, e tudo mais. E esse mercado, ele é um mercado que, às vezes, as pessoas têm a impressão de que ele é um mercado muito pequenininho ou muito doméstico, quando a gente fala de produção de agricultura familiar, pequenos produtores, famílias, a gente tem uma impressão que são muito pequenininhos, que é tipo assim, aquela feirinha, aquele senhorzinho que vem da sua rocinha e entrega na feira. E, na verdade, esse mercado de orgânicos, tanto no Brasil quanto no mundial, ele é um mercado bastante importante e crescente, né? Eu trouxe alguns números aqui, assim, bem rápido, só para mostrar para vocês. Então, se a gente for olhar em termos mundiais, nos últimos 20 anos, a agricultura orgânica, ela expandiu de 11 milhões para 74 milhões de hectares. Então, assim, é um número bastante grande. São de 200 mil para 3,4 milhões de agricultores considerados orgânicos, isso em 2020, um número de 2020. É mundial esse número, tá? E ainda, em 2022, esse mercado movimentou mais de 135 bilhões de euros. Então, assim, é um mercado que ele vem crescendo, ele vem se ampliando, e justamente por conta dessa importância da agroecologia, pela importância que as pessoas estão começando a dar para a sua saúde e para a saúde planetária, né? Então, acho que isso justifica esse número crescente. E aqui no Brasil, o Brasil, ele é o maior mercado orgânico da América Latina. A gente tem uma área com produção orgânica, uma área em hectares, né? A gente está em 12º lugar no ranking de maior número de hectares de produção orgânica. Então, a gente também tem um papel importante nesses números mundiais aí, né? São mais de 1 milhão
de hectares relacionados à produção orgânica. A gente até estava lendo outros dados que até eu aprendi com essa busca minha aqui, que a produção de café orgânico é uma produção, acho que é segunda ou terceira maior produção de café orgânico está no Brasil. Então, é uma coisa também interessante que às vezes a gente não se dá conta, né? Eu gosto de olhar esses números e compartilhar para mostrar para as pessoas que a produção orgânica ela está estruturada, ela está profissionalizada, e preparada para entregar, porque a gente que está aqui numa ponta, eu, a Bruna, que estamos pesquisando e fomentando o consumo de orgânicos ali na compra mesmo institucional, a gente escuta muito isso, né, Bruna? Assim, ai, não, o produtor orgânico não consegue me entregar o que eu preciso. Eu preciso comprar não sei quantos quilos de batata e ele não consegue produzir. Então, esses números que eu falei aqui mostra que a gente tem muita produção. O que a gente precisa é essa conexão, né? Quem compra precisa abrir os olhos para quem está produzindo orgânico, que é diferente de a gente ligar num distribuidor, num entreposto, que é comum hoje essa compra, né? Eu ligo no entreposto, o entreposto me entrega tudo: batata, alface, rúcula, fruta, tudo, um atravessador me entrega tudo. Quando a produção orgânica, você precisa se conectar com diversos canais, né? Então, é uma forma diferente de compra, mas que você vai estar comprando muito mais saúde para o seu cliente e para o planeta também. E um último número que eu queria falar do Brasil é que as vendas vêm crescendo em relação às vendas de orgânico, né? A procura por orgânicos ou agroecológicos. Então, a gente tem um aumento, em 2020, né? Foi detectado um aumento de até 30% de intenção de compra da agroecologia, e movimentou mais de 5 bilhões de reais em 2020. Então, é um número que vem crescendo bastante, e a gente teve até um aumento no cadastro de produtores orgânicos de até 75% quando comparado de 2017 a 2020. Então, aumentou 75% o cadastro realizado pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura aí, que cadastra os produtores orgânicos. Então, a gente está vendo que tem uma estrutura preparada para mercado. Então, quem compra, quem é gestor de um serviço de alimentação, né, até mesmo nós, como consumidores, acho que a gente tem que olhar para esse mercado como uma grande oportunidade. Então, são números aí bem interessantes. E só fazendo uma observação também, do ponto que a Verusca trouxe, é importante a gente pensar, e é comum a gente ouvir relatos, a Verusca esteve comigo em vários deles, que o produtor fala, olha, a gente tem o produto para vender, mas eu não encontro quem queira comprar, eu não tenho esse escoamento, então eu perco o produto. E por outro lado, a gente tem o consumidor que fala, não tenho com quem comprar esses produtos. Então veja que é uma questão de contato, né? Essa conexão que a gente promove na feira, nos projetos, e que a gente está trazendo como temática aqui desse podcast, é justamente para atrelar, né, o agricultor do consumidor final e não ter nem o desperdício de alimento, que a prática da agroecologia, de uma alimentação saudável e sustentável, também preza para minimizar o desperdício desses alimentos e garantir que o produtor consiga vender os seus produtos para o mercado. Então, seja para o hospital, seja para a universidade, seja para o consumidor final, tem pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender, né? Então, a gente só precisa fazer essa conexão entre eles para viabilizar essa compra. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade que a Faculdade de Saúde Pública, a Assessoria de Comunicação, deu para a gente em gravar esse podcast, divulgar um pouco mais sobre o nosso projeto. Eu acho isso fundamental, né? Traduzir um projeto acadêmico de um modo que chegue na população esse conteúdo, né? Acho que o objetivo de todo pesquisador é que o seu trabalho chegue de algum modo no público final, da população de modo geral, até para melhorar o ambiente que a gente está, melhorar a sociedade que a gente está.
Então, foi muito incrível esse convite, a gente fica muito feliz. Queria agradecer a Verusca e toda a equipe ECO pelo trabalho. A nossa equipe está se construindo e se estabelecendo cada vez mais dentro da universidade, e a nossa rede de pesquisadores traz essa temática de alimentação saudável, sustentável, assim como várias outras temáticas importantes que a gente desenvolve e pesquisa. Então, eu queria agradecer também a todos que ouviram o podcast e convidar para uma próxima edição da Feira Agroecológica. E a nossa ideia é cada vez mais aumentar essa frequência da feira para que as pessoas consigam criar esse hábito de ir na Feira Agroecológica, fazerem as suas compras semanais, mensais, nesse ambiente que promove uma alimentação saudável e sustentável. E só antes de finalizar e passar a palavra para a Verusca, queria compartilhar também o projeto de um documentário que a gente elaborou com os fornecedores agroecológicos. Ele chama Com a Palavra o Agricultor. É um documentário sobre a feira agroecológica que a gente desenvolveu, fazendo perguntas de como é a produção, como os agricultores entendem o impacto deles perante a fome no Brasil. Eu também quero agradecer o espaço do podcast. Esse espaço é fundamental para a gente poder compartilhar e se conectar com muito mais ações que tem a ver com essa temática. Quero agradecer a equipe ECO, em especial a professora Beth Slater, que nos estimula cada vez mais a seguir nesse caminho. Quero convidar vocês, além de participar da feira, a nos seguir no nosso Instagram, EcoUSP, sendo Eco com 3 Cs, né? EcoUSP. Lá a gente divulga sempre as próximas feiras, enquanto ela não tem uma frequência fixa, né? Que é o nosso objetivo, a gente vai divulgando ali as próximas datas e os resultados e ações dos nossos projetos aí que estão totalmente relacionados com isso. E fazer um convite também, não só para quem consome, o consumidor final, mas todos aqueles gestores que compram alimentos de alguma forma, seja pública ou privada, que olhem para os alimentos agroecológicos, olhem para essas oportunidades que são, sem dúvida, ferramentas e ações de melhoria para uma saúde planetária e para a saúde de todos. Então, esse é o convite aí. Muito obrigada, feliz por partilhar. Então vamos lá prestigiar o Insta dessa equipe? Além de trazer o calendário das feiras, o perfil também tem diversas receitinhas imperdíveis. Como a Verusca falou, é o @EcoUSP, tudo junto e com 3 letras Cs. Corre lá e já segue o perfil. Aproveita também para seguir o nosso perfil da faculdade. Claro, é o @fsp.usp, que é o perfil oficial da FSP, que ele também compartilha e divulga esse tipo de conteúdo. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Eu sou Silvia Miguel e coordenei este episódio. Entrevista, Guilherme Drummond. Roteiro e edição, Felipe Velames, Guilherme e Silvia. Locução, Felipe e Silvia. Artes, Felipe.